Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse espaço, que é um espaço de meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria que nesta noite você já sentisse do Senhor um alento, que você sentisse do Senhor a sua presença. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a sua família. Essa é a nossa sincera oração para a sua vida, meu querido, minha querida. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre a passagem bíblica conhecida da igreja, como eu disse a vocês há um tempo. Nós estamos trabalhando pela passagem que a igreja já conhece, que os irmãos também já conhecem. No livro de Jó, hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura que diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó continuamente. Que Deus faça a sua palavra, meus queridos, viva em nossos corações. Eu gostaria de refletir com vocês sobre esses versos que nós acabamos de ler. Primeiro nós percebemos aqui, até numa outra versão bíblica, que o primeiro verso destaca uma característica da vida de Jó. Jó era sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Isso era sua filosofia e seu estilo de vida. A história de Israel é marcada por uma ação de Deus de maneira muito singular. Quando Deus ele disse que ia fazer de Abrão o pai de muitas nações, Deus não deu diretamente a Abraão a sua prole, não deu diretamente a Abraão seus filhos. Nós costumamos interpretar dizendo que, da seguinte forma, dizendo que Deus preparou Abrão para que fosse pai de muitas nações. E assim fez também com Isaac e fez com Jacó. Preparou o caráter, a personalidade desses personagens para que pudessem sim ser pai de uma grande nação. Esse fato nos faz entender um questionamento que muitos acabam fazendo em relação à oração que fazemos pelas pessoas a quem amamos. Às vezes nós perguntamos a Deus, por que Deus não muda a personalidade, às vezes não muda o caráter daquelas pessoas por quem nós oramos? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Deus primeiro trabalha em nossas vidas para depois trabalhar nos outros. Isso é uma coisa que eu já aprendi na vida. Deus trabalha mais em nós do que nos outros. E aos poucos vai modificando também a postura e o comportamento dos outros. Esse relato que nós vimos, logo no versículo 1, da postura desse personagem Jó, mostra um estágio ideal, uma etapa em que todo cristão deveria chegar. Agora, se a gente perguntasse, será que Jó sempre foi assim? Provavelmente não. Deus foi trabalhando na vida de Jó para que Jó fosse desenvolvendo essa sua personalidade, fosse desenvolvendo esse seu caráter. O que nós percebemos na biografia desse personagem é que quando ele se permite conhecer mais a Deus, ele se permite a experimentar Deus mesmo em sofrimento, mesmo depois de um longo período de sofrimento, porque, meus irmãos, o sofrimento sempre é longo, principalmente para aquele que está vivenciando. Jó ele viveu um período longo de sofrimento, mas aí quando ao final desse tempo, ao final desse sofrimento, Jó tornou-se um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que agora conhecia a Deus mais profundamente. Agora, tudo isso começou com uma escolha que Jó fez. Tudo isso começou com uma escolha de um caminho que ele resolveu seguir. E ao escolher esse caminho, esse tão distinto personagem, ele tornou-se um exemplo para os seus filhos e também para o povo de Deus. O que
nós podemos adiantar dessa reflexão é que em um país como o nosso em que vivemos, que procura dar um jeito, onde que as pessoas, né, procuram dar um jeitinho de tudo, viver um padrão de sinceridade, de retidão, de temor a Deus, requer de nós um esforço redobrado. O mundo, ele requer de nós falsidade, ganância, imoralidade e uma série de outras desvirtudes. Isso é tão sério que quando nós fugimos dessa postura exigida pelo mundo, as pessoas com quem nós nos relacionamos começam a nos achar estranhas. E isso, meus queridos, e isso é uma coisa que a gente precisa, que a gente precisa prestar atenção, porque quando começam a nos achar normais, aí é que tem uma coisa, a gente precisa de cuidado e atenção. Realmente devem ser estranhos, estranhos ao padrão desse mundo. É imperativo, meus queridos, que a gente decida viver por um caminho de justiça, a fim de que Deus adiante o seu projeto em nossas vidas e atinja também a vida daqueles por quem nós oramos. Lembre-se, às vezes Deus só trabalha em outra pessoa depois de trabalhar em nós. Outro versículo que eu gostaria de destacar dessa passagem bíblica é o versículo 5. E com base nesse verso, eu quero fazer a seguinte pergunta: qual sentimento estava presente, ou qual sentimento impulsionava a Jó para interceder pelos seus filhos? Será que era o sentimento de medo, ou será que é o sentimento de prazer? Eu pergunto isso porque há dois sentimentos que nos motivam a orar pelas pessoas. O primeiro deles é o prazer de compartilhar com o Senhor aquelas pessoas que nós temos. E o outro é o de medo, de receio, porque às vezes nós tememos que algo ruim aconteça com alguém e nós nos dobramos os nossos joelhos para orar por essas pessoas. Aí se a gente olha para a vida de Jó e fala assim, com qual desses dois sentimentos ele estava? Provavelmente um pouco dos dois. Primeiro, o prazer de apresentar os seus filhos, a sua prole diante do Senhor, e o segundo, o medo de perdê-los. Aí Jó orava para que eles, e exigia também, né, que eles se purificassem, para que pudessem aí, então apresentar os sacrifícios diante do Senhor. Meus queridos, as madrugadas de Jó, elas serviam a esse propósito de intercessão em favor de seus filhos. Contudo, essa história também nos ensina que o Senhor às vezes trabalha primeiro em nossas vidas, para só depois trabalhar na vida daquela pessoa por quem nós oramos. O que precisamos nesses casos é estarmos sensíveis a essa forma de Deus trabalhar. Permitir que Deus, se Ele quer mudar algo em nossa vida, permitir que Deus mude. Permitir que o Espírito Santo continue nos tocando para essa mudança. Pastor, mas quem precisa mudar é meu irmão. Quem precisa mudar é meu marido. Quem precisa mudar é minha esposa. O Senhor sabe disso. Mas se o Senhor está chamando você para uma mudança, é porque Ele quer que você o conheça mais profundamente. Ele quer que você experimente algo novo com Ele. E se é o Senhor que está nos chamando, quem somos nós para dizer não? Nós escolhemos um caminho. Escolhemos o caminho da intercessão. Nós intercedemos por nossos parentes, intercedemos por nossos relacionamentos, intercedemos por nossas famílias e almejamos em Deus transformações, salvação em nossa casa. Mas lembre-se, muitas vezes Deus prefere trabalhar primeiro em nós para depois trabalhar nos outros. E é por isso que nós devemos sempre continuar orando, sempre continuar ouvindo a voz do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho certeza que Deus tem falado ao longo desses cultos ao seu coração. E se Ele tem falado, dê ouvidos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém.